As leis da apometria. Primeira lei. Lei do desdobramento espiritual. Toda vez que, em situação experimental ou normal, dermos uma ordem de comando a qualquer criatura humana, visando a separação de seu corpo espiritual, corpo astral, de seu corpo físico e ao mesmo tempo projetarmos sobre ela pulsos energéticos através de uma contagem lenta, dar-se-á o desdobramento completo dessa criatura, conservando ela sua consciência. Segunda lei. Lei do acoplamento físico. Toda vez em que se der um comando para que se reintegre no corpo físico o espírito de uma pessoa desdobrada, o comando se acompanhando de contagem progressiva, dar-se-á imediato e completo acoplamento no corpo físico. Terceira lei. Lei da ação à distância pelo espírito desdobrado. Toda vez que se ordenar ao espírito desdobrado do médium uma visita a lugar distante, fazendo com que esse comando se acompanhe de pulsos energéticos através de contagem pausada, o espírito desdobrado obedecerá à ordem, conservando sua consciência e tendo percepção clara e completa do ambiente, espiritual ou não, para onde foi enviado. Nota importante. Esta lei é aplicada, de ordinário, em sensitivos que conservam a vidência quando desdobrados. Quarta lei. Lei da formação dos campos de força. Toda vez que mentalizarmos a formação de uma barreira magnética por meio de impulsos energéticos através de contagem, formar-se-ão campos de força de natureza magnética circunscrevendo a região espacial visada na forma que o operador imaginou. Quinta lei. Lei da revitalização dos médiuns. Toda vez que tocarmos o corpo do médium, cabeça, mãos, mentalizando a transferência de nossa força vital, acompanhando-a de contagem de pulsos, essa energia será transferida. O médium começará a recebê-la, sentindo-se revitalizado. Sexta lei. Lei da condução do espírito desdobrado de paciente encarnado para os planos mais altos em hospitais do astral. Espíritos desdobrados de pacientes encarnados somente poderão subir a planos superiores do astral se estiverem livres de peias magnéticas. Sétima lei. Lei da ação dos espíritos desencarnados socorristas sobre os pacientes desdobrados. Espíritos socorristas agem com muito mais facilidade sobre os enfermos se estes estiverem desdobrados, pois que uns e outros, dessa forma, se encontram na mesma dimensão espacial. Oitava lei. Lei do ajustamento de sintonia vibratória dos espíritos desencarnados com o médium ou com outros espíritos desencarnados, ou de ajustamento da sintonia destes com o ambiente para onde, momentaneamente, forem enviados. Pode-se fazer a ligação vibratória de espíritos desencarnados com médiuns ou entre espíritos desencarnados, bem como sintonizar esses espíritos com o meio onde forem colocados, para que percebam e sintam nitidamente a situação vibratória desses ambientes. Nona lei. Lei do deslocamento de um espírito no espaço e no tempo. Se ordenarmos a um espírito incorporado a volta a determinada época do passado, acompanhando-a de emissão de pulsos energéticos através de contagem, o espírito retorna no tempo à época do passado que lhe foi determinada. Décima lei, lei da dissociação do espaço-tempo. Se por aceleração do fator tempo colocarmos no futuro um espírito incorporado, sob comando de pulsos energéticos, ele sofre um salto quântico, caindo em região astral compatível com seu campo vibratório e peso específico kármico negativo, ficando imediatamente sob a ação de toda a energia kármica de que é portador. 11ª lei. Lei da ação telúrica sobre os espíritos desencarnados que evitam a reencarnação. Toda vez que um espírito desencarnado possuidor de mente e inteligência bastante fortes consegue resistir à lei da reencarnação, sustando a aplicação dela nele próprio por largos períodos de tempo, para atender a interesses mesquinhos de poder e domínio de seres desencarnados e encarnados, começa a sofrer a atração da massa magnética planetária, sintonizando-se em processo lento mas progressivo com o planeta. Sofre apoucamento do padrão vibratório, porque o planeta exerce sobre ele uma ação destrutiva, deformante,
que deteriora a forma do espírito e de tudo o que o cerca, em degradação lenta e inexorável. 12ª lei, lei do choque do tempo. Toda vez que levarmos ao passado espírito desencarnado e incorporado em médium, fica ele sujeito a outra equação de tempo. Nessa situação, cessa o desenrolar da sequência do tempo tal como o conhecemos, ficando o fenômeno temporal atual, presente, sobreposto ao passado. 13ª lei, lei da influência dos espíritos desencarnados em sofrimento, vivendo ainda no passado, sobre o presente dos doentes obsidiados. Enquanto houver espíritos em sofrimento no passado de um obsidiado, tratamentos de desobsessão não alcançarão pleno êxito, continuando o enfermo encarnado com períodos de melhora, seguidos por outros de profunda depressão ou de agitação psicomotora.